Vamos conversar hoje a respeito de um assunto que é muito relevante para os dias atuais também, que gera muita discussão, gera muita polêmica, que é o aspecto como Deus atua em relação aos seus filhos, em relação às criaturas. Vamos ler o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 9, verso 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais existiu a sua vontade? Verso 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Uma das dúvidas talvez mais recorrente da humanidade, é por que Deus atua em determinada situação, de determinada forma, em relação a determinados grupos, e Deus reage de outra maneira em situações semelhantes, em acontecimentos semelhantes. Por que Deus talvez não tenha uma regra de agir, um padrão de agir com relação aos seres humanos? Eu quero que vocês entendam mais especificamente o que eu quero dizer através das próprias palavras de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele faz uma comparação dos milagres feitos por Deus em relação a duas pessoas. A Naamã, que estava doente de lepra, e também aquela outra senhora que está conhecida como a viúva de Serepta. Os dois casos, as duas situações em que Deus atuou, ele agiu para pessoas que não pertenciam ao povo de Israel, que eram pessoas estrangeiras. Vamos ler especificamente lá Lucas capítulo 4, verso 25. Na verdade vos digo, isso Cristo está falando, está ensinando. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E continua no verso 26. E a nenhuma delas foi Elias enviado. Ou seja, a nenhuma das viúvas de Israel foi Elias designado para fazer um milagre, fazer a multiplicação. Mas para onde que Deus direcionou Elias, então? O verso 26 deixa claro. E a nenhuma delas e nenhuma das viúvas de Israel foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom, uma estrangeira. Então, Deus direcionou Elias para fazer um milagre em relação a uma viúva estrangeira. Embora havia uma situação de calamidade em Israel. 3 anos e meio o céu se fechou, diz as Escrituras, lá no livro de Reis, e não chovia. E havia grande fome. E havia um desespero muito grande, uma carência de alimentos, uma carência de água. Mas, no entanto, Deus direcionou o profeta Elias à viúva de Serepta de Sidom, a uma estrangeira, e não as viúvas de Israel. É isso que Cristo está dizendo. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Sarepta de Sidom. E o Senhor Jesus continua. No verso 27, havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. E a nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E Naamã, inclusive, era idólatra. Naamã não era, além de não ser do povo de Israel, era idólatra. Seguia outros deuses, era comandante do rei da Síria. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, porque ele estava dizendo que Deus, ele atua em determinadas situações, em relação a pessoas que a gente nem imagina. Então eles estavam esperando os membros da sinagoga ouvir os milagres, ouvir Cristo, ver Cristo fazer milagres em relação ao povo de Israel na presença deles. Eles estavam exortando a Cristo para que fizesse milagre ali, naquele momento. Eles queriam ver uma transformação naquele momento. Mas Cristo está deixando claro que esse não é o modo de operação de Deus.
Muitas vezes a gente acha que Deus tem uma predileção a um determinado povo, a uma determinada nação, a um determinado grupo, mas não. Deus, ele tem a liberdade, ele tem o arbítrio, a sabedoria de agir em situações que a gente não imagina. Aqui, o que nós vemos é que o milagre de Elias se operou em relação a pessoas que não conheciam o Evangelho, que não conheciam o ensino de Deus. Pessoas idólatras, como Naamã. A senhora aqui, a viúva de Serepta. Então é isso que nós temos que ver. Não há uma relação, não é porque somente eu sigo a Deus que Deus vai fazer todas as minhas vontades, vai atender todos os meus desejos, os meus anseios carnais, muitas vezes, os meus luxos. Não! Deus, ele quer fidelidade. Deus está mostrando aqui que ele é soberano. Ele não é um Deus específico de uma nação, de um povo, mas ele é um Deus daqueles também que estão desviados do caminho, daqueles que não conhecem a sua palavra. É o caso aqui nessas duas situações. Cristo veio trazer o evangelho para toda criatura. Então, se você hoje não conhece a Deus, se você hoje não tem uma experiência com o Senhor, busque ao Senhor. Da mesma forma que buscou Naamã, da mesma forma que buscou, que também abriu a sua casa, a viúva de Serepta, para que Elias pudesse ali ser usado por Deus para fazer o milagre da multiplicação do azeite. Essa viúva teve grande bonança na sua vida de alimentos num período de seca, embora ela não pertencesse ao povo de Israel. Então busque a Deus. Tenha uma comunhão com o Senhor. Não pense que só porque você hoje está desviado do caminho do Senhor, Deus não quer mais nada com o Senhor. Não. Deus quer todos aqueles que Ele criou. Deus quer trazer também os seus filhos que estão desviados, os seus filhos que não conhecem a palavra. Então vamos orar a Deus. Vamos buscar o Senhor. E vamos saber que o que Paulo falou lá em capítulo 9, versículos 20 de Romano, quem é tu para discutirem com Deus? Porventura pode perguntar por que fizeste assim. Mas não cabe a nós discutir com Deus. Não cabe a nós querer que Deus seja exclusivo de um determinado povo, determinada nação, que atenda exclusivamente aqueles que estão em oração e comunhão com Deus. Não, Deus quer resgatar. Deus, ele quer justamente ir atrás da ovelha perdida. Deus quer aqueles que não conhecem a Ele sejam também alcançados pela sua graça e eles possam experimentar o seu dom de vida, a sua restauração, como experimentou Naamã, como experimentou a viúva de Serepta, como experimentou aquela mulher sírio-fenícia que estava com a filha doente e que foi atrás de Cristo. Então essa é a oportunidade de a gente procurar a Cristo. Vamos procurar a Cristo. Não pense que você está desviado do caminho do Senhor, que você não conhece a palavra, que Deus não quer nada com você. Não, Deus quer. Deus quer trazer de volta. Deus está lhe chamando. Deus quer conversão. Portanto, arrependa-se dos pecados. Busque o Senhor em oração, leitura diária da palavra. Procure ter comunhão com Deus. Procure, porque aí Deus quer aquelas ovelhas perdidas. Deus quer aquele povo que não sabe o que tem na vida ainda, que não sabe aonde está a vida eterna. Deus tem isso através de Cristo. Deus tem essa vida eterna através do arrependimento, através da busca sincera. Então vamos buscar a Cristo, vamos nos arrepender dos pecados, vamos buscar comunhão do Senhor, deixar a vida talvez de lascívia, uma vida de pecado, uma vida de erro, uma vida de facilidades que o mundo oferece, mas buscar uma vida de arrependimento, uma vida de purificação, uma vida de santidade. Que Deus abençoe a todos e dê um ótimo domingo a todos.